Bom, vamos falar então de eczemas, e aí, vulgarmente falando, dermatites. Os eczemas muitas vezes são atópicos, são alérgicos, apresentam uma vermelhidão que coça. A apresentação inicial aguda é essa apresentação com espongiose, edema intercelular da epiderme, muitas vezes apresentando vesícula, e essa apresentação é bem característica com essa infiltração da epiderme, e aí a imagem mostrando a criança com essa apresentação da espongiose, né, um eczema clássico, né, mostrando aí essa área toda acometida e com esse edema intercelular na epiderme. O avanço mais crônico, então, é com a xerose, é uma lesão então que se torna seca, é uma lesão mais crônica do eczema, que acaba se tornando ressecada por uma perda dessa capacidade da pele de reter líquido e uma liquenificação, como a gente já falou anteriormente, que é aquela estrutura um pouco mais rachada da pele mais seca, com os sucos mais profundos, nesse caso do eczema, não necessariamente tão profundos. E aí então a apresentação da face com a xerose, com essa lesão já crônica do eczema, apresentando uma pele mais seca, e o tratamento, claro, é evoluir com hidratantes, né, muitas vezes, claro, na face em creme, e acompanhado do tratamento de corticoide. Então, às vezes, o corticoide é creme tópico, ou ainda antihistamínicos e anti-inflamatórios, e aí o corticoide e imunomoduladores também podem ser usados. Do ponto de vista, então, de atopia, os eczemas atópicos geralmente acometem crianças com história familiar, muitas vezes relacionadas a outras atopias, como rinite, asma, outras alergias, e ainda que apresentam essa atopia de forma crônica. Então, aparentemente, a lesão é a lesão já do modelo da forma crônica do eczema. Então, você tem a xerose, liquenificação, a apresentação com a pele seca e aquele prurido também crônico acometendo aquela região do eczema. Nos lactentes, então, é comum o acometimento de face, áreas extensoras após 3 meses, e com menos de 3 meses você tem uma relação direta com uma pele seborreica. Nas crianças e adultos, nas crianças maiores e nos adultos, pode acometer áreas então flexoras, o dorso da mão, pescoço e pálpebra. Então nós vamos ver aí o que eu falei, então aí os lactentes, tanto com as lesões de espongiose de um lado e a xerose do outro, a gente vê aí então acometimento de face. Aí mais uma vez então as áreas extensoras e de face, aqui já uma área de xerose bastante importante, já uma lesão seca de eczema. Aí então crianças, adolescentes e adultos, então também com áreas de xerose, mas aí já nas áreas flexoras e não nas áreas extensoras e face, como a gente mostrou anteriormente. Aí então no adolescente, no adulto, esse acometimento é diferente já em xerose, né, a lesão mais seca, né, pegando o pescoço. Bom, e aí a gente vai agora falar dos achados sistêmicos dos eczemas. O que a gente pode ter? A gente pode ter então um acometimento, um aumento da IgE, já a imunoglobulina relacionada diretamente aos eventos atópicos, eventos alérgicos. Há uma queda muitas vezes da IgA também, claro, que chega à mucosa e à pele, mais relacionado então à alergia alimentar, e aí essa queda na quantidade de IgA pode aumentar o número de infecções e levar a eventos como a erupção variceliforme de Kaposi. Bom, a colonização da pele pelo Staphylococcus aureus em 75 a 90%, e essa situação de facilidade de infecção, muitas vezes você pode até ter que fazer antibiótico terapia. A princípio é essa a situação de achado sistêmico que você pode ter relacionado ao quadro de eczema atópico. Do ponto de vista de achado cutâneo, a gente tem então aí uma hiperlinearidade palmar, que nós vamos ver mais aí à frente. A gente tem a pitiríase alba como parte do quadro atópico. É uma pitiríase que lembra, claro, a versicolor, mas ela é alba. Ela está relacionada a uma hipocromia, uma mácula hipocrômica, que lembra a pitiríase versicolor, mas não tem a infecção fúngica. Ela está relacionada diretamente ao quadro atópico. A prega de Demny-Morgan, que são as pregas que a gente vai ver mais à frente, junto à órbita, ao globo ocular,
na pálpebra inferior, onde você tem uma prega dupla. E a ceratose pilar, que é o acometimento da região capilar, muitas vezes com fratura até desse pelo. Vamos ver então as lesões. Então aí a gente vê a erupção variceliforme de Kaposi, como a gente falou anteriormente, aí a criança com a face toda acometida, aquela situação clínica relacionada ali à infecção de pele. Aí a predisposição da reação do eczema, facilitando a infecção, a predisposição à infecção. Aí, mais uma vez, a facilitação à infecção secundária. Aí, a hiperlinearidade palmar, você vendo aí, classicamente relacionado à atopia. E aí, a pitiríase alba, que a gente chama também de eczematide, mostrando aí essa placa aí, essa mácula hipocrômica, claramente que lembra bastante a pitiríase alba, porém a localização e a apresentação é diferente, relacionada basicamente aos processos alérgicos. Bom, aí aquelas linhas de Danny Morgan, que são essas linhas duplas aqui próximas à pálpebra inferior. Muitas vezes você pode ter no atópico essa apresentação, além do Danny Morgan, você ter essa apresentação que tem essa vermelhidão, né, da atopia, lembrando assim, às vezes uma olheira crônica, né, do doente atópico, muitas vezes relacionado junto com o fascio adenoidiano, né, daquele fascio do quadro da adenoide, da rinite crônica, essa sensação de que a pessoa parece que não dorme nunca, né, que tem como se fosse uma olheira. E aí a ceratose pilar, que é aquela pele áspera com fratura muitas vezes do pelo, é aquela sensação que você tem quando você toca alguém que tem a ceratose pilar, aquela pele áspera, muitas vezes nessa região posterior do braço, né? Então você vê aí o acometimento da ceratose pilar como manifestação alérgica relativamente frequente. Bom, vamos continuar falando então dos eczemas e aí falar então dos eczemas de contato. Como é que acontecem esses eczemas, e a gente pode ter aí essa dermatite de contato muitas vezes por uma lesão direta, por um agente ali primário, uma lesão direta que ela é irritativa, ela é de contato direto e é irritativa, não necessariamente relacionado à atopia. É a própria substância que causa a lesão, essa dermatite, esse eczema. Então, o teste de contato é negativo porque ele não é mediado por uma situação de atopia, é uma lesão local no contato do agente e pode estar relacionado, por exemplo, a detergentes, a própria urina na fralda, a dermatite ali relacionada à localização de fralda, em que você fica com a ureia ali, levando a essa irritação da pele. Muitas vezes você tem dermatites relacionadas às fezes ácidas, muitas vezes em diarreias, né, que acometem as crianças e fazem aquelas dermatites relacionadas a esse contato direto com substâncias que levam a essa irritação local, esses eczemas de contato. A gente tem ainda os eczemas atópicos, alérgicos, né, com sensibilização prévia, ou seja, há uma determinada substância que vai penetrar ali na pele e levar uma resposta de hipersensibilidade 4 celular e que vai levar ao eczema relacionado diretamente a uma manifestação imunológica alérgica nesse local. Então nós temos aí um teste de contato positivo, então você pode fazer os testes, o que interfere seria o uso de algum imunomodulador, como corticoide, um anti-inflamatório, esteroide, e os antihistamínicos parecem não interferir no teste de contato. Então não há preocupação do uso do antihistamínico a ponto de interferir nos testes de contato. E claro, do ponto de vista alérgico, está relacionado muitas vezes a substâncias que causam esse tipo de alergia. A lesão também é no contato local e muitas vezes pode ser disseminada para outras regiões do corpo, exatamente por ser mediada por uma hipersensibilidade tipo 4, uma situação de atopia, de alergia.
Então aí é aquela história clássica da pessoa que não consegue usar, por exemplo, um metal nobre, que só consegue usar um metal nobre, e então você tem uma alergia relacionada ao uso de bijuteria por conta do níquel. Relógios que você não, que são de material que não leva ouro na área de contato com o corpo, com a pele, e aí o doente desenvolve uma alergia ao níquel e toda vez que ele entra em contato, ele apresenta então essa lesão de eczema de contato. O dicromato de potássio, comum a encontrar no couro e no cimento. Então, tem pessoas que têm aí as pulseiras de relógio de couro, às vezes chinelos de couro. A formalina relacionada aos eventos de sensibilização prévia para esmalte de unha. E o tiuran relacionado à borracha. Bom, aí então, o que a gente havia falado anteriormente, os irritantes primários, os detergentes, aqui então causando irritação nas mãos, levando a esse eczema de contato. Aqui a urina, né? Mais uma vez a urina nos recém-nascidos, podendo levar a lesões eczematosas graves e correndo risco até de infecção secundária. Aí então a alérgica, muitas vezes relacionadas a essas medalhas, enfim, a outras bijuterias, e ao níquel, claro, diretamente ao níquel. Pode estar relacionado ao botão de algumas calças, que na parte interna, claro, pode ter contato com a pele. Muitas vezes até ao uso de piercings, né, que podem apresentar níquel na sua estrutura do metal. Aí mais uma vez então o níquel nos relógios causando o eczema de contato, aí por causa de brincos. E aí a alérgica relacionado ao dicromato de potássio que a gente encontra no couro e no cimento. É uma situação bastante assim, que chama bastante atenção, a um eczema bastante grave, né? Provavelmente por manuseio crônico e uma reação crônica a essa substância que a gente tem aí causando o evento alergia de contato. Aí então o dicromato de novo relacionado ao couro e no chinelo. Muito bem, e aí a formalina no esmalte causando o eczema de contato próximo à região acometida, então na região periungueal, e ainda muitas vezes pode acometer a região periorbitária e pálpebra, provavelmente relacionado a um evento de coçadura, de toque nessa região e que acaba por causar essa reação de eczema também, a formalina, essa reação alérgica de contato, esse eczema de contato, essa dermatite na região de pálpebra também relacionada à formalina do esmalte. Bom, e aí o teste de contato, onde você testa várias substâncias, entre elas essas que a gente acabou de relatar, com leitura em torno de 48 a 72 horas, e da positividade, o áudio de positividade relacionado então à apresentação eczematosa, uma dermatite de contato relacionada à substância colocada para fazer o teste. Bom, continuando aí os eczemas, vamos falar então dos eczemas seborreicos, que estão relacionados basicamente à nossa própria produção pelas nossas glândulas sebáceas de uma quantidade de óleo específica e que muitas vezes para esse doente leva a um eczema, a um aspecto de eczema na pele, como a gente já viu, e o eczema seborreico então é mais comum em homens, relacionado, claro, mais a essa oleosidade da pele masculina, relacionado ao hormônio masculino, a testosterona, e em recém-nascidos relacionado ao hormônio materno, os recém-nascidos com menos de 3 meses. Esses eczemas, então, se apresentam relacionados a esse excesso de produção de gordura pela pele, dessa produção sebácea, então uma escama gordurosa, muitas vezes acometendo as regiões onde há o acúmulo
dessa substância gordurosa, desse sebo que nós temos na pele, produzido pelas nossas glândulas sebáceas. Então, o couro cabeludo é um local de concentração, a pálpebra, a sobrancelha, o sulco nasolabial, são as regiões onde há maior acúmulo dessas substâncias, onde há realmente uma produção maior dessas glândulas sebáceas, onde acumula a maior quantidade, então levando ao eczema seborreico. A associação muitas vezes por conta da facilidade de infecção com a Malacésia furfo, com a pitiríase versicolor, por conta dessa necessidade do fungo de nutrientes. Então ele procura essas regiões mais seborreicas para se desenvolver. Pode estar relacionado também esse eczema seborreico a algumas patologias, como a própria diabetes, ansiedade, a doença de Parkinson, a própria obesidade, como eu falei, né? Então facilitam essa associação dos eczemas seborreicos com essas situações clínicas e a associação dessa patologia que é a pitiríase versicolor. O tratamento, uma boa parte das vezes, com antifúngico, claro, relacionado a quando você tem um acometimento da Malacésia furfo, que leva a caspa, né? A gente tem fungos aí que acometem junto, ou o uso de ácido salicílico para reduzir a quantidade de substância oleosa nessa pele e reduzir um pouco essa produção dessa substância oleosa que leva ao eczema propriamente dito seborreico. Bom, e aí então essa seborreia atingindo o couro cabeludo, né, e que leva a essa descamação seborreica que facilita então ao que a gente chama de caspa, né, que a apresentação é de caspa e que muitas vezes pode ter associado uma infecção fúngica. Aí o aspecto em capuz de leite seborreico no recém-nascido, aí mostrando toda a eczema seborreico relacionado ao que a gente já descreveu anteriormente. Aí mais uma vez as regiões próximas ao sulco nasolabial, regiões que acumulam aqui próximo à região inteira, né, da face, que acumulam mais a produção das glândulas sebáceas e que acumulam essa substância seborreica gordurosa que está escorrendo pela face. Aí mais uma vez no sulco, aí claramente a descamação do eczema seborreico. Aí mais uma vez em região retroauricular. Bom, muito bem. Vamos falar então do eczema numular, que é em forma de moeda, só para a gente ilustrar. Então, a apresentação de eczema que é em aspecto de moeda. É uma placa redonda, geralmente tem prurido crônico e é mais comum no inverno. A gente tem ainda outra apresentação de eczema, que é chamado de desidrose, que são pequenas vesículas, o Ponfolix. E aí essas vesículas são de forma são recidivantes e elas geralmente têm alguma infecção à distância associada e que levam a essa reação que a gente chama de desidrose, muitas vezes relacionada a parasitoses intestinais e que se apresentam como eu vou mostrar. Então aí a numular, né, a apresentação do eczema em formato de moeda. Aí mais uma vez o numular, né, que a gente já descreveu. E aí, então, a desidrose, essas pequenas vesículas relacionadas a infecções à distância ou infestações parasitárias, que tem essa manifestação, então, de desidrose. Aí, mais uma vez, as vesículas, algumas delas acabam se tornando um pouco maiores, né? Quase uma bolha, mas na realidade são pequenas vesículas que acabam por coalescer, e aí a palma da mão com várias vesículas de desidrose. Bom, muito bem. Vamos entrar agora nas doenças eritêmato-descamativas. Continuando, então, a gente vai falar primeiro que elas apresentam uma forma também de vermelhidão que descama e que são sensíveis ao tratamento de corticoide e à fototerapia. Vamos começar a falar então da psoríase, que é uma das patologias que mais também impactam, não um pouco frequente na nossa prática clínica. Então a psoríase é uma patologia onde há uma hiperproliferação da camada
mais superficial da pele, há uma ceratose e ela começa mais profunda, ela começa também ali relacionada à própria granulosa e aumenta então esse acometimento, levando a mais ceratose. As camadas vão aumentando a proliferação, a uma hiperproliferação dessas células e acabam levando a essa hiperceratose e essa descamação. Costuma melhorar muito com o sol e gestação, então é mais comum em países frios, porque não tem tanto sol, ou seja, os países mais mais ao norte do Equador têm mais facilidade, costumam piorar no inverno, claro, nos países ao sul do Equador, exatamente por essa não ação do sol, de áreas onde tem maior incidência da luz solar. Bom, a psoríase vulgar, ela é uma placa então assintomática, bem delimitada, geralmente acomete cotovelo, joelho, cabeça, próxima à base do crânio, na região occipital, couro cabeludo. E aí então a apresentação clássica da psoríase com a descamação, aí essa área onde há essa hiperproliferação, a área extensora. Aí mais uma vez o exemplo do que a gente falou, o acometimento mostrando assim muita ceratose, muita proliferação, levando a uma camada maior dessa camada córnea da pele. Aí então a placa bem delimitada no couro cabeludo, na região occipital. Aí mais uma vez as placas muito bem delimitadas. E aqui o acometimento na região ungueal, onde você tem a unha em aspecto dedal, com esses furinhos, e com ceratose subungueal, que é comum acontecer na psoríase, nesse acometimento, e que pode ser confundido com onicomicose, com a micose que acomete as unhas. Bom, muito bem. É importante a gente falar que a gente, para fazer o diagnóstico, a gente basicamente descreve exatamente o que está acontecendo na patologia. Então, essa curetagem de Brock, ela é uma curetagem que ela tem uma etapa onde você faz uma raspagem, uma curetagem da lesão da psoríase vulgar. Nessa raspagem, você acaba tirando essa camada superficial, que lembra muito o pingo da vela, você descolando ele de uma substância ou de qualquer superfície, né? Então sai aquela camada superficial, essa membrana. E quando você vai chegando a camadas mais profundas, mostra claramente que o acometimento da psoríase ela atinge camadas próximas àquela derme papilar, onde você tem ali o candelabro do capilar chegando. E aí, quando você raspa nessa região, você começa a pegar esse capilar e há um sangramento desses capilares e o que a gente chama de sinal de Auspitz, que é esse orvalho sanguíneo, ou seja, há pequenas gotículas que surgem ali na hora que você está fazendo essa curetagem, como a gente descreveu. E aí, então, o que foi falado, essa proliferação, então, essa subida então dessa derme papilar, e que você nesse acometimento aí da região córnea da pele, você tem então essa facilitação na hora da raspagem de você atingir essas pontas papilares aqui, onde estão esses candelabros dos capilares que estão nutrindo essa pele. Você vê que as camadas mais profundas tendem a hiperproliferar, levando ao aumento dessa camada córnea. E aí então a curetagem então metódica, né, de Brock, onde você tem no primeiro momento então essa liberação dessa estrutura da ceratose, né, dessa hiperproliferação, que é o sinal da vela. A seguir ao local que a gente chama da membrana, onde há a interseção, e ali está a membrana. E aí, por último, o acometimento então de você fazer a raspagem, a lesão, pegando então os capilares, que a gente chama de sinal de Auspitz, e aí o que a gente chama também de orvalho sanguíneo, porque você está pegando esses capilares que estão vindo a partir dessa área da derme papilar. E aí então, mais uma vez, a curetagem com o sinal da vela ali. Mais uma vez, aqui a curetagem, chegando àquele modelo de membrana, e o sinal de Auspitz, com o orvalho sanguíneo aqui, a área de sangramento desses capilares que chegam aí na derme papilar.
Aí mais uma vez, o orvalho. E, enfim, essa apresentação. Do ponto de vista clínico, há uma piora geralmente relacionada aos homens com o etilismo, nas mulheres ao tabagismo e também a piora pela obesidade e uso de drogas com beta-bloqueadores, anti-inflamatórios não esteroides e lítio. A gente pode apresentar também o que a gente chama de psoríase invertida, que é a psoríase que acomete as áreas flexoras e não as áreas extensoras, que é a psoríase clássica, a psoríase vulgar. Essa psoríase invertida ela é mais comum em portadores de HIV, negros e obesos. Aí então a psoríase invertida mostrando o acometimento da área flexora. Bom, muito bem. Além disso, a gente tem que descrever o fenômeno de Koebner, que é o fenômeno relacionado ao trauma nas lesões da psoríase. Então, o fenômeno de Koebner ele é exatamente o seguinte: você tem uma determinada área, que pode ser próxima ou não, em que quando você faz um trauma, aparece um trauma qualquer, uma arranhadura, uma pequena lesão, e você apresenta o surgimento da lesão de psoríase nesse local, onde há o trauma. Então, essa é o fenômeno de Koebner. Você pode ter o fenômeno de Koebner invertido. Então, na área que você causa o trauma, há a melhora da lesão da psoríase. Então, o fenômeno de Koebner reverso ou invertido é a melhora da lesão após o trauma. O Koebner reverso e o fenômeno de Koebner, eles não coexistem. Então, ou o doente apresenta um ou apresenta o outro. Então, aí para a gente ver, o fenômeno de Koebner surge a lesão após o trauma em área sã, né? E o Koebner reverso, onde você tem a melhora da lesão numa região de trauma. Então, a região de trauma, a região toda acometida, porém na área do trauma há uma melhora da lesão. Muito bem, vamos falar agora então da psoríase gutata. A psoríase gutata ela está relacionada à infecção pelos streptococcus, muitas vezes relacionadas à infecção de faringes, faringites streptocócicas. Ela tem uma melhora espontânea, é um quadro muitas vezes agudo e apresenta esse nome, o nome é gutata porque apresenta como se fossem gotas, geralmente em crianças, claro, relacionadas à faringite streptocócica. Então está aí a apresentação da psoríase gutata relacionada à infecção streptocócica. Bom, muito bem. A psoríase pustulosa, então, relacionada muitas vezes a um quadro de muita inflamação, é uma situação estéril e grave, porque o aspecto é muito ruim e dependendo da evolução, se esse doente apresentar aí um acometimento secundário qualquer, com piora do quadro, porque é uma lesão é uma lesão muito inflamatória da pele, no momento inicial ela pode ser totalmente estéril, mas quando esse quadro evolui de forma muito grave, é uma forma extremamente de um acometimento inflamatório muito grande, o doente pode ter febre, leucocitose, aumento do VHS e a situação da pele é bastante ruim, o acometimento da pele é bastante grave. E aí, nessa situação, a gente chama de von Zumbusch e é uma apresentação bastante, eu diria, impactante do ponto de vista de ectoscopia. Então aí está o von Zumbusch para a gente poder lembrar esse quadro da psoríase, desse quadro pustuloso, né? Mais uma vez para a gente poder guardar. Bom, vamos falar agora então do líquen plano,
que é uma outra situação na prática da dermatologia, onde você tem uma situação dos PEIs aí, que seriam pápulas planas, poligonais, purpúricas, pruriginosas, reação de punho, apresentação, claro, pápula e placas também podem ser. Então, essa é a descrição do líquen plano. Então, placas, pápulas purpúricas, planas, pruriginosas e que acometem muitas vezes o punho. Muitas vezes associada à infecção por hepatite C e principalmente com acometimento que também pode ter acometimento em mucosas, e principalmente em mucosas. E aí você tem também a apresentação na unha, que a gente chama de pterígio, e no couro cabeludo a gente tem uma apresentação de fragilidade pilar. Você tem uma quebra ali do cabelo relacionado ao líquen plano. Então, muitas vezes você pode ter apresentação de estrias claras, que são as estrias de Wickham, e o fenômeno de Kebner também pode acontecer no líquen plano. A gente vai ver então aí algumas fotografias, algumas imagens. Então aí mais uma vez a pápula plana, purpúrica, poligonal em região de punho. Aí estão as lesões, né? As pápulas purpúricas. Aí mais uma vez, né? Muitas vezes você pode ter algumas placas, mas aí então as pápulas purpúricas planas, poligonais, várias apresentações. Aí o pterígio ungueal, daí do líquen plano. Aí aquele aspecto das estrias de Wickham, e aí a apresentação na mucosa oral. E aí o líquen plano pilar, onde você vê aí claramente o acometimento da próximo ao folículo piloso com a fratura, enfim, do pelo. Aí mais uma vez, o acometimento pilar. E agora então nós vamos falar então das neoplasias da pele. Vamos começar então principalmente falando dos melanomas como base inicial da nossa discussão dos cânceres de pele. E aí vale lembrar a incidência dos raios UVA, UVB e a penetração de cada um deles e de que forma essas patologias acabam sofrendo essa interferência dessa ação, dessa radiação solar, UVA e UVB, nas patologias de pele, das neoplasias de pele. Aí então o melanoma tem algumas características, né, relacionadas, claro, à radiação, história familiar e da quantidade também de nervos, e aí, claro, a cor da pele. Então, os indivíduos mais brancos é uma patologia que começa muitas vezes mais precoce, que está relacionado muito à exposição aos raios ultravioleta e muitas vezes relacionado a lesões como o próprio nevos pigmentado, nevos que você vai ter que monitorar ao longo da vida e muitas vezes você tem até que fazer a excisão de alguns nevos. Agora, é claro, as pessoas que têm uma quantidade muito grande de nevos pigmentado, essas lesões melanocíticas, elas são difíceis de acompanhar. E você muitas vezes tem que tentar, algumas vezes, fazer excisão, como eu falei. Então, claro, os doentes que têm nervos pigmentados, essas lesões melanocíticas, elas devem ser monitoradas e o aumento do risco de melanoma é muito grande. Bom, então aí as lesões que são nevos pigmentados, são lesões melanocíticas, que podem evoluir e que têm muitas vezes que ser avaliadas, se elas têm que ser retiradas e analisadas. Muitas vezes você tem que fazer uma dermatoscopia para poder tentar definir se há o risco de evolução, ou se há o risco de transformação, ou se já está havendo a transformação dessa apresentação dessa lesão melanocítica numa situação de neoplasia. E aí nós vamos discutir um pouco mais à frente como é que a gente faz isso. Aí um nevo congênito maior que 20 centímetros, então um risco também bastante grande de transformação aqui neoplásica. Bom, a gente tem várias apresentações das neoplasias, dos melanomas, e aí a gente tem uma apresentação mais comum, que é o extensivo superficial, que geralmente acomete o dorso no homem e a perna
na mulher. É, na realidade, essas máculas radiais acometem junto, o crescimento muitas vezes é lento, então permite até uma abordagem diagnóstica, e é uma apresentação bastante comum, a mais comum delas. E aí vocês vão ver mais à frente a demonstração. Você tem também a apresentação nodular do melanoma, que é mais grave, comete muitas vezes tronco e membros. A anterior, como eu acabei não falando, você pode ter uma lesão prévia, que é a formadora, e o nodular pode ser uma lesão nova, um nódulo vertical, que é na realidade um melanoma e pode ter uma gravidade maior porque ele pode se aprofundar. Você tem a apresentação acral, né, porque é uma apresentação de extremidade, a gente chama então de lentiginoso acral, que acomete as palmas das mãos e as plantas dos pés, é uma mácula hipercrômica e é comum acometer mais comum acometer negros por conta dessa área que é uma área que tem menos proteção, teoricamente falando assim, de melanina nos negros, claro que tem uma quantidade maior de melanina na pele. O lentigo maligno é lento, geralmente em idosos, muitas vezes acometendo o polo cefálico, a cabeça, é uma mácula também ali hipercrômica, acometendo os idosos, muitas vezes. E aí então a gente vai ver o extensivo superficial no dorso do sexo masculino aqui, e essa lesão clássica com os bordos mal definidos e que nós vamos discutir mais à frente essa classificação. Aí mais uma vez o extensivo superficial, essa área hipercrômica com alterações aí de mais de uma tonalidade e que aumentam bastante a chance e são as mais comuns, digo. Aí mais uma vez o melanoma, uma apresentação mais grave, que é aquela nodular, onde pode ser uma lesão nova, então ela tem um risco maior de se aprofundar e acabar levando a metástase à distância. Aí mais uma vez a nodular, que é mais grave, e aqui a acral apresentando aí um acometimento em planta dos pés. Aí o lentigo maligno na cabeça dos idosos, uma região de muita incidência, né, de radiação e uma lesão bastante grande. Aí mais uma vez o lentigo maligno em área de face, na região malar. Bom, a suspeita diagnóstica ela é baseada, como eu já havia falado, que eu ia passar para vocês algumas características que levam à suspeita diagnóstica das lesões melanocíticas. Então, a assimetria, a borda irregular, a cor, ou seja, você tendo mais de uma cor, ou seja, mais de uma quantidade de pigmentação nessa lesão. O tamanho da lesão, né, são lesões maiores que 6 milímetros, então são lesões maiores que meio centímetro, a gente chama mais atenção. A espessura, ou seja, se essa lesão é elevada, então fala mais a favor da doença neoplásica maligna. E aí então, aquilo que a gente já falou, as bordas aí, né, a cor, a espessura, enfim, todas as características que levam a essa irregularidade toda e a alteração para um quadro maligno. Aí mais uma vez, áreas que apresentam talvez um aprofundamento da lesão e que parece que houve um desaparecimento da lesão aqui, mas na verdade ela pode estar mais profunda, que são áreas que parecem menos acometidas, mas elas podem estar acometidas mais profundamente e causando mais risco de metástase. A total desorganização da lesão, uma lesão com várias cores, aí o aspecto claramente diferente, e aí então a assimetria, como a gente falou, a borda irregular, né, as cores diferentes, como a gente já mostrou anteriormente, e o tamanho da lesão maior que 6 centímetros. E a gente aqui embaixo comparando com outras lesões pigmentadas, né, que têm características menos agressivas, né, e clássicas do melanoma, da neoplasia maligna da pele aí. Muito bem, então lá a simetria, a borda irregular, a cor, o diâmetro e a elevação.
Bom, a dermatoscopia, como eu falei, é um método da gente conseguir fazer a avaliação da lesão, conseguir definir essas coisas que a gente falou com relação à cor, à borda irregular, enfim, as outras características relacionadas à própria elevação, você conseguir perceber uma elevação na dermatoscopia. E o ideal é que se faça uma biópsia excisional com as margens necessárias, dependendo da profundidade de acometimento. Eu digo profundidade de acometimento porque, claro, quanto mais profundo o acometimento dessas células neoplásicas, maior o risco da gente atingir as camadas mais vascularizadas e o aumento de risco de metástase à distância. Então, uma alteração uma situação bastante difícil é quando você tem uma lesão muito grande, uma lesão no local onde seja muito difícil você fazer uma biópsia completamente excisional, e você é obrigado a fazer uma biópsia incisional, onde você aumenta um pouco o risco de você disseminar a doença neoplásica. Então, o ideal é que a gente faça a biópsia excisional e não uma incisão, um punch ali, uma pegada, uma beliscada nessa lesão, uma pequena curetagem nessa lesão. Na realidade, o ideal é que se retire completamente a lesão, evitando toque nessa lesão e se faça com alguma margem, né? Dependendo, claro, da profundidade. E a classificação que nos ajuda a fazer a definição dessa profundidade é uma delas a mais usada, é a classificação das mais usadas, a classificação de Breslow, onde você tem aí o Breslow 1, um acometimento nas camadas da pele em torno de 0,75, a partir da derme. Né? A gente não fala de Breslow a partir da epiderme, a gente está falando da derme, da classificação de Breslow a partir da derme. Então, você tem menos 0,75, o Breslow 1, o Breslow 2 de 0,76 a 1,5, o Breslow 3 de 1,5 a 3,99 e a Breslow 4 maior do que 4 milímetros. Temos uma tendência hoje para facilitar a classificação, uma classificação mais relacionada a essas classificações para tumor, né? Então, tentar manter o seguinte, o Breslow 1 até 1 centímetro, 1 milímetro, o Breslow 2 até 2 milímetros, o Breslow 3 então até 3 milímetros e o Breslow 4 até 4 milímetros de acometimento dessa derme. Bom, aí os níveis de Clark, uma outra classificação em níveis de acometimento do melanoma. Claro, esses acometimentos mais superficiais, principalmente o nível 1, né, que fica praticamente limitado à epiderme no Clark. E na derme, então, quando você começa já a atingir os níveis 2, 3, 4 e 5, e o 5 já acometendo o tecido celular subcutâneo. Então, a classificação de Clark, então, também é usada para uma classificação de gravidade, muitas vezes até de opção de terapia. E aí, baseado, então, no Breslow, então a gente pode ter que fazer uma abordagem, muitas vezes, do linfonodo sentinela. Então, por exemplo, o Breslow 2 e 3, onde você já tem algum acometimento um pouco mais profundo, você é obrigado a fazer a extração e o acompanhamento e a localização desse linfonodo sentinela pelo risco de acometimento de metástases sistêmicas. Ou ainda o Breslow 1, que é um acometimento relativamente ainda superficial, mas que quando você tem uma ulceração nessa lesão, você já tem algum grau de ulceração, você é obrigado a perceber que há um aumento muito grande de risco e aí você também se faz necessário então a localização e a extração do linfonodo sentinela. Outra situação interessante foi aquela imagem que eu mostrei anteriormente, em que você tem uma área de aprofundamento ou de regressão, aparentemente, da lesão. Também no Breslow 1, você é obrigado a procurar o linfonodo sentinela. Bom, do ponto de vista de acompanhamento de metástase, você tem então aí um acompanhamento através do hemograma, função hepática, TC de tórax e abdômen. Não há na literatura a necessidade então da tomografia de crânio. O acompanhamento do melanoma é bastante delicado,
é uma situação que você basicamente precisa fazer um diagnóstico precoce e a extração completa da lesão tumoral, já que quando há metástase, a situação é bastante delicada do ponto de vista de prognóstico. E aí, então, o tratamento é, claro, a ressecção com margem, como eu havia dito anteriormente. Então, a ressecção com margem, você tem, então, uma relação direta entre o tamanho, assim eu digo, a profundidade do acometimento, aí a gente falando dessas níveis de acometimento, como a gente já falou em Breslow e Clark, e falando então em Breslow, você teria então o in situ ali, você teria que ter uma margem em torno de 1 centímetro, nas lesões em torno de 1 milímetro. Nas lesões em torno de 2 milímetros, uma margem de 2 milímetros, uma margem de 2 centímetros, e assim e aí por diante, e 2 centímetros ou mais nas lesões maiores que 2 milímetros. Então, uma tentativa de facilitar esse entendimento de como fazer a margem na sua excisão, na sua biópsia excisional, na sua retirada da lesão, na ressecção com margem dessa lesão. Um tratamento adjuvante no melanoma ainda é basicamente o interferon alfa. Bom, vamos falar agora do carcinoma basocelular e no carcinoma espinocelular. Vamos começar então falando sobre o carcinoma basocelular e, enfim, de qualquer forma, os dois têm uma relação muito clara com o fenótipo claro, ou seja, a pele clara. Há um tempo maior de apresentação dessas patologias, também relacionados, claro, aos raios ultravioleta, são mais frequentes em homem e, claro, relacionados a essa exposição actínica, ou seja, a radiação solar, uma ceratose actínica que muitas vezes leva à própria lesão. E aí, então, o diagnóstico é feito através de biópsia, o tratamento é a remoção total e que não há tanta necessidade, talvez, de muita margem. Então, vamos falar e começar a falar sobre o carcinoma basocelular. É o mais comum no mundo, relacionado à fotoexposição, é comum nos 2/3 superiores de face e, na realidade, é muito relacionado com a exposição esporádica ao sol, exposições essas assim bastante prolongadas, exposições que se repetem, mas são esporádicas ainda assim, e principalmente na tenra idade, quando a criança se apresenta ainda em idade abaixo de 10 anos. Então, essas exposições intensas à radiação solar e esporádicas aumentam a chance futura de carcinoma basocelular. Não tem uma correlação direta exatamente com a área de exposição solar máxima. Não há essa relação. Não há uma correlação direta com a área máxima de exposição solar, mas claro que está relacionado a essa relação, a essa exposição esporádica de muita intensidade, principalmente nas idades mais jovens. Não necessariamente você tem uma lesão pré-maligna e parece que o passado de acne protege o indivíduo do carcinoma basocelular. Bom, você tem na apresentação da pele muitas vezes um nódulo ulcerativo perolado com telangiectasias que nós vamos ver aí nas imagens. Então, o carcinoma basocelular, muitas vezes, você vai ver as telangiectasias nesse nódulo e ele tem esse aspecto perolado que vai te dar a noção diagnóstica do quadro. Você pode ter a apresentação morfeiforme, que não ulcera, mas ela parece uma cicatriz que se filtra, ela é recidivante. Então ela se espalha como se fosse uma área de cicatriz. Ela não tem apresentação, então é uma outra apresentação que não há nódulo ulcerativo, é uma apresentação morfeiforme. E aí então a gente vai ver as lesões, como a gente havia acabado de escrever, o nódulo perolado, né? Com telangiectasia, aí a gente vê as telangiectasias permeando esse nódulo. Aí mais uma vez esse aspecto com
as telangiectasias permeando. E aí, mais uma vez, o carcinoma basocelular, mais claro ainda as telangiectasias, mostrando, a gente já mostrou em asa de nariz e em outras regiões mais frequentes de exposição. Aí um outro carcinoma basocelular com o nódulo, né, e as telangiectasias, esse nódulo perolado. Aí a apresentação então morfeiforme, que parece ser uma cicatriz, né? Aí próximo à sobrancelha. E aqui então a morfeiforme na asa do nariz, próximo às narinas. E essa apresentação toda lembrando um modelo de... Bom, vamos lá. Então vamos falar agora do carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular apresenta um risco muito maior de metástase do que o carcinoma basocelular. É mais comum em negros e transplantados e tem algumas características interessantes relacionadas à própria patologia. Então, você pode ter então esse acometimento em lesões prévias, por exemplo, de queimadura, de cicatriz, infecção pelo HPV ou em algum corno cutâneo. Então, o carcinoma espinocelular tem um comportamento diferente de surgimento, de apresentação clínica, claro, do que o carcinoma basocelular, como a gente já falou anteriormente. Outra coisa importante é que o acometimento de orelha e lábio é mais comum em homens e talvez o lábio porque não há nenhuma proteção, os homens não usam nenhum tipo de proteção nos lábios, às vezes as mulheres conseguem aí uma proteção um pouco maior com o uso de batons. Outra coisa importante é que do ponto de vista de carcinoma espinocelular in situ, a gente chama de Bowen, que é uma placa achatada rósea. Então a descrição então do in situ é o que a gente chama de placa achatada rósea, é o in situ de Bowen. O invasivo é uma placa então de aspecto eritematoso ceratótico. Diferente então da situação anterior, que o carcinoma fica in situ até a membrana basal e é chamado de Bowen. O invasivo então ele apresenta uma placa eritematosa e ceratótica. Bom, vamos aí então ver o carcinoma espinocelular, aí a apresentação é labial. Mais uma vez outra apresentação, então aí um pouco mais profunda, em região de lábio. É um carcinoma que pode dar, então, metástase, a gente já falou anteriormente. E aí, uma lesão que é num corno da pele e que pode levar a ser um fator de maior propensão para a evolução para carcinoma espinocelular.